Olá, boa noite. Nós vamos começar uma live aqui com o tema Esconderam o livro no templo. Quem vos fala aqui é o pastor Nelson Andrade, da cidade de Valparaíso, São Paulo, e nós vamos aqui passar mais de 30 minutos falando sobre este assunto. Compartilhe com outras pessoas, é um assunto muito interessante. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Nós vemos isso no Salmo 105, versículo 105. Quando ela é esquecida, escondida ou negligenciada, o povo se afasta da verdade e mergulha em meio a um caos espiritual. Na história de Israel, nós vemos um momento em que o livro da lei foi encontrado no templo após anos de esquecimento. Segundo o livro de Reis, no capítulo 22 ao 23, é o texto de referência, mas não vou ler aqui, tá? Vou apenas mencionar capítulo 22 de Reis, segundo livro de Reis, do capítulo 22 ao capítulo 23, e também segunda Crônicas, capítulo 34, nós encontramos aqui o reinado do rei Josias. O rei repara o templo e vai aqui toda a narrativa falando sobre este assunto. O rei Josias promoveu uma grande reforma espiritual a partir dessa redescoberta, e esse episódio é um alerta para nós hoje, para nós muitos cristãos que esquecem, que abandonam a palavra de Deus. A base bíblica para este assunto, descoberta do livro da lei, segundo Reis, capítulo 22, nós vamos pelo menos ler do versículo 8 ao versículo 11. Segundo Reis, capítulo 22, versículo 8 ao versículo 11. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu o relatório dizendo: os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor, e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra, e têm o seu cargo na casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou o livro. E Safã o leu diante do rei. Segundo Crônicas 34, 14 ao 19 também, né? Aí nós vemos aí o impacto do Josias. Houve um grande impacto em Josias. Ao ouvir a leitura, rasgou as suas vestes em sinal de arrependimento, em sinal de grande humilhação. Aí nós vemos em 2 Reis 23, versículo 1 ao versículo 3. Então o rei deu ordem a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém para se ajuntarem a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele foram todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança diante do Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro,
e todo o povo concordou com esta aliança. Então, pessoal, o tema da mensagem é: esqueceram o livro no templo ou também esconderam o livro no templo. Aí nós vemos aqui que Josias convocou todo o povo, leu o livro em público. E aí aconteceu uma reforma espiritual. Qual é, na verdade, o significado de esconder um livro ou esquecer um livro? O texto, o sentido textual acharam, né? Ou esconderam. O texto diz: achei o livro da lei na casa do Senhor. Então eles haviam perdido o livro, haviam escondido o livro, esqueceram o livro. E nós vemos isso em 2 Crônicas 22:8. Em 2 Reis 22:8. E 2 Crônicas 34:14-15. A Bíblia não afirma especificamente que alguém o escondeu de propósito, mas diz que ele foi achado, sugerindo ausência ou negligência anteriores. E o que é que nós podemos ver aqui? A implicação. Esconder aqui é um resumo teológico do que ocorreu, do que aconteceu. O livro estava fora de circulação, estava sem leitura, o povo não tinha acesso ao livro, não tinha contato com o livro, sem autoridade prática sobre a vida das pessoas. Por quê? Porque o livro estava desaparecido, esqueceram, esconderam. Qual o contexto histórico de tudo isso? Contexto histórico, porque o livro ficou oculto. Manassés e Amon, em 2 Reis 21, promoveram sincretismo, idolatria, profanação do templo. E nesse clima, a lei perdeu centralidade. O culto, as práticas se afastaram da aliança. O templo ficou desorganizado, com altares estranhos e objetos de idolatria dentro da casa do Senhor. Vejamos as possibilidades históricas não excludentes. Negligência acumulada, ninguém lia, ninguém ensinava. Portanto, o povo estava cada vez mais jogando-se na desorganização, na desobediência e no pecado. Desorganização do templo. O livro ficou em depósito, em arquivos. Proteção. Algum sacerdote piedoso pode ter guardado o rolo para preservá-lo da profanação. E qual foi o resultado disso? Gerações cresceram sem ouvir a lei, contrariando assim, a vontade de Deus. Deuteronômio 31, 10-13. Vamos ler Deuteronômio 31, 10-13. Nem todas as referências que eu citar aqui eu vou ler, ok? Eu vou apenas citar no sentido de você, de repente, anotar aí, quem gosta de anotar, e seguir o nosso ensino. Deuteronômio 31, 10-13. Diz o seguinte: Moisés lhe deu a seguinte ordem. Ao final de cada 7 anos, precisamente no ano do perdão das dívidas, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel se apresentar diante do Senhor seu Deus, no lugar em que este escolher, vocês devem ler esta lei diante de todo o povo. Reúnam o povo, os homens, as mulheres, as crianças e os estrangeiros que se encontram nas cidades onde vocês moram, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor, o Deus de vocês, e cuide de cumprir todas as palavras desta lei. E para que os seus filhos que não souberem, ouçam e aprendam a temer a Deus, ao Senhor seu Deus, todos os dias em que viverem na terra, em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Isto é, todos tinham que ter conhecimento da lei do Senhor para que pudessem obedecer. Então o resultado foi que as gerações cresceram em desobediência. O que era o livro da lei? O texto fala em Sefer HaTorah, que é o livro da lei, 2 leituras tradicionais. Uma conservadora,
o livro era o Pentateuco ou porção substancial dele. Outros estudiosos afirmam que o texto central seria Deuteronômio ou sua forma final, sua forma final, porque as maldições, advertências que impactaram Josias ecoam. Aí nós vemos Deuteronômio 28 ao 30 falando justamente sobre as maldições, que confere com 2 Reis 22, 13, e que grande seria a ira do Senhor sobre aqueles que andassem em desobediência, que não guardassem a aliança, que não guardassem o estatuto do Senhor. Pastoralmente, no sentido pastoralmente, independentemente do escopo exato, o conteúdo da aliança, que eram os mandamentos, as bênçãos ou maldições, voltou ao centro, mas o povo estava em desobediência. Qual é a teologia aí da memória do esquecimento? Esquecer a lei é quebrar a aliança. Deuteronômio 8, 11, Oséias 4, 6. Israel é chamado a lembrar, Deuteronômio 6, 4 a 9, Salmo 78, 1 a 8. Israel é chamado a lembrar da aliança do Senhor, lembrar dos estatutos do Senhor. Esconder o livro significa um esquecimento coletivo. O povo manteve formas religiosas sem verdades reveladas, sem mudança de vida. Quando a palavra some da prática, surge a injustiça, surge a idolatria, a opressão, o pecado. Aí nós temos várias referências bíblicas que eu vou apenas citar aqui. 2 Reis, capítulo 21, Isaías, capítulo 1, versículo 10 ao 17, Miqueias 6 a 8. Então o povo tende a desobedecer, a seguir um caminho de injustiça. Vejamos aí a autoridade da palavra, da prateleira ao governo da vida. O coração do episódio não é só onde o livro estava, mas o que o livro passou a fazer quando foi lido. Leitura pública, segundo Reis 23, 1 a 2, o povo teria que ler a lei, que ouvir a lei. Quebrantamento do rei, capítulo 22, 11. Consulta profética, nós vemos a Iuda, capítulo 22, né? Do 14 ao 20, porque o povo consultava o profeta. O profeta era chamado de vidente. O povo ia ter um aconselhamento com o profeta. Renovação da aliança, no capítulo 23 e 3. Reforma à prática, a Páscoa restaurada, porque o povo estava tendo o quê? Conhecimento, quando o livro era lido. Porém, se o livro não era lido, o povo tendia a realmente seguir um caminho de grande profundação. Significado: a palavra recupera sua autoridade sobre pessoas, cultos e estruturas. A liturgia e a educação, quando o livro some, a fé se dilui. Porque a lei mandava ler publicamente. Nós vemos Deuteronômio falando sobre isso, 31, 10 a 13. Para ensinar as crianças, para ensinar a todos. Todos deveriam participar, todos deveriam se reunir. Sem leitura, sem ensino, o povo perde a cosmovisão bíblica e normaliza o que Deus abomina. Porque eles estão em desobediência, não estão ouvindo a palavra. Eu comecei falando sobre guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, porque a palavra realmente mostra-nos o quanto nós estamos errados. É por isso que não podemos desprezar a Bíblia, a palavra de Deus. Sempre está em comunhão com a palavra de Deus. O coração do episódio é não só onde o livro estava, mas porque o livro passou, mas o que o livro passou a fazer quando ele foi lido, quando as pessoas ouviram a palavra do Senhor. Então nós temos a lei do Senhor aí muito forte. Nós temos um contraste bíblico aí, esconder mal ou esconder bem. Esconder mal é colocar a Bíblia fora de circulação, no armário, na prateleira, é um tabu cultural, né?
silenciando a sua influência. É você não ler a palavra do Senhor, é você proibir de ler a palavra do Senhor. Esconder bem significa guardar em meu coração. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se eu escondo a palavra de Deus no meu coração, eu tenho poder, eu tenho vida, eu tenho restauração, cada momento, cada dia. E qual é a aplicação disso? Ou escondemos a Bíblia do povo, ou escondemos a Bíblia no povo. A escolha define gerações. A escolha vai definir a nossa vida diante de Deus, como nós vamos servir a Deus. Então vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Quais são as implicações que nós temos para hoje? Escondemos o livro. Veja os sinais. Quando os cultos estão centrados em performance e opiniões, com pouca exposição bíblica. Existem cultos que o povo só canta, dança, pula, salta e deixa 10 minutos para a palavra. São cultos centrados em opiniões particulares. Seletividade doutrinária. Textos difíceis são suprimidos. O evangelho vira mensagem motivacional. Não fala-se sobre o pecado. As pessoas estão em um culto de oba-oba, em um culto de pula-pula, em um culto onde não é ministrado com frequência a palavra de Deus. Então vejam bem, escondemos o livro no templo, quando na realidade nós trocamos a verdadeira adoração. Quando nós misturamos com fogo estranho a adoração ao Senhor. E Deus precisa de um coração sincero, de um coração quebrantado, de uma verdadeira adoração diante da sua presença. Nós escondemos o livro no templo quando essa vida prática está desconectada à vida espiritual normal, a ética cristã substituída por convivência cultural. Aí você pega e faz uma festa junina na igreja, você faz uma festa folclórica na igreja. Tem igrejas por aí que o povo até dança forró na igreja, um agarradinho com o outro. Esqueceram o livro no templo. Esquecemos o livro no templo quando as famílias não têm mais o hábito da leitura e da oração. Eu sou de uma época em que participei de muitos cultos domésticos. Eu morava com a minha tia. Eu, minha tia, minha irmã, que éramos evangélicos ali naquela casa todos os dias. Nós fazíamos culto doméstico. Esquecemos o livro no templo quando não mais oramos pelas madrugadas, quando não mais buscamos a presença do Senhor. Quando liderança que governa por tradição ou gestão sem escritura. Lidera a igreja como se fosse uma empresa, mas não maneja a igreja como se fosse a casa de Deus, como se fosse o santuário do Senhor. Quais são os caminhos de restauração? Neemias capítulo 8, versículo 1. Tragam o livro. Tragam o livro. Que a leitura bíblica contínua é explicada das Escrituras. É a exposição sequencial de livros da Bíblia, de assuntos doutrinários, de teologia sistemática, dos fundamentos do cristianismo. É uma catequese familiar, é uma rotina de leitura, é uma memorização das Escrituras, é uma vida de oração. Formação de líderes com Bíblia no centro. Teologia, caráter e prática. É ter um culto cristocêntrico. É ter uma teologia teocêntrica. É ter um discernimento cultural, avaliar tudo à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus diz, não vos conformeis com este mundo. Nós escondemos o livro no templo quando estamos conformados com o sincretismo religioso. Estamos conformados com a cultura secular. E esquecemos da verdadeira essência, da verdadeira palavra de Deus. Precisamos renovar a nossa aliança, confessar os nossos pecados à luz da palavra de Deus. Renovação da aliança implica, na realidade, em levar o povo a viver uma vida de santidade diante da presença do Senhor. Porque há um esquecimento espiritual. O povo vivia religiosidade sem obediência à palavra. O que é esquecimento espiritual? Compartilhe aí com outras pessoas.
Não se trata de falha da mente, mas de desatenção voluntária daquilo que Deus faz, daquilo que Deus falou, daquilo que Deus ordenou. É quando o povo de Deus vive como se não conhecesse a vontade de Deus, mesmo tendo recebido a revelação divina, mas não estão nem aí. Estão servindo a Deus de qualquer forma, servindo a Deus de qualquer maneira, porque dizem Deus é amor, mas não esqueçam que Deus é amor, porém Deus não esquece a sua justiça. Ele é amor, porém também Ele é a justiça. É quando o povo que vive como se não conhecesse a vontade de Deus, mesmo tendo recebido essa revelação muito clara. É povo que está atrás de profecia, atrás de revelação, que massageia o seu ego. Mas quando aquela revelação, quando aquela profecia vem detonar a sua vida errada, ele já não aceita. Nós esquecemos o livro no templo quando nós desprezamos as profecias. É trocar a lembrança da graça pela pressa da vida ou pela atração de outros deuses. E existem muitos deuses. Não é somente imagens de escultura. Até nós podemos endeusar o nosso líder, endeusar o nosso pastor. Esquecemos o livro no templo quando nós colocamos a nossa expectativa no pastor ou na liderança e o colocamos como um Deus, como se ele nunca falhasse, como se ele nunca errasse, né? Aí nós temos vários exemplos bíblicos de avivamento. Israel no deserto, logo após sair do Egito, o povo esqueceu os milagres e começaram a murmurar. Eu vou apenas citar as referências bíblicas. Êxodo capítulo 16, versículo 2 a 3, Salmo 106, versículo 13. Aí nós temos a época dos juízes. A cada geração, Israel esquecia-se do Senhor e se voltava para a idolatria. Juízes capítulo 3, versículo 7, capítulo 8, versículo 34. O povo sempre estava em rebelião. O povo sempre estava esquecendo das ordenanças do Senhor. E na época dos reis, nos tempos de Manassés e Amon, a lei foi esquecida até ser achada no reinado de Josias. Segundo Reis, capítulo 22. E falando dos discípulos, muitas vezes esqueceram as palavras de Jesus, até que o Espírito Santo lhes trouxesse à memória aquilo que eles haviam recebido. Na igreja de Éfeso, esqueceram o primeiro amor. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. E quantos estão esquecendo o primeiro amor? Quantos estão esquecendo os momentos em que eles aceitaram a Jesus, em que eles tinham aquela alegria de evangelizar, de ler a Bíblia, de orar, de jejuar, de convidar o outro para a igreja, de distribuir folheto. Esquecemos o livro do templo, quando tudo isso nós não fazemos mais. Causas do esquecimento espiritual: prosperidade material. Deuteronômio 8, 11 a 14. Adverte que após entrar em Canaã, o povo poderá se esquecer do Senhor. Muitas pessoas, depois que adquirem um poder aquisitivo, se esquecem de Deus. Antes ia para a igreja, caminhava até na chuva, mas depois que comprou o seu carro, nem vai mais para a igreja. Algumas vezes vai. Falta de ensino e memória comunitária, quando os pais não transmitem a fé aos filhos. E a Bíblia nos ensina que nós devemos, a primeira igreja é o nosso lar. A igreja, a casa na realidade, tem que ter a aparência de uma igreja, né? de um templo, onde se ensina a palavra de Deus, onde se ensina as boas regras, onde se ensina os bons costumes. E corações endurecidos pelo pecado. As pessoas estão endurecidas, estão distraídas, estão preocupadas com este mundo, estão envolvidas com este mundo. Os valores mudaram. O que era pecado hoje não é mais. Os valores mudaram. Estão negligenciando a palavra. E quais são as consequências do esquecimento espiritual? Idolatria. Buscar outros deuses, buscar outros caminhos. Ingratidão. Perder a consciência daquilo que ele recebeu. Não agradece. Antes nós ouvíamos as pessoas em cada culto agradecendo bênçãos e mais bênçãos. Será que Deus deixou de abençoar? Claro que não. Mas as pessoas são ingratas, elas não agradecem as bênçãos. Fracasso espiritual, queda e derrota. Nós vemos, por exemplo, Sansão. Foi derrotado, foi destruído. O juízo divino.
Afastar-se de Deus resulta em correção severa. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E para que eu tenha conhecimento, eu preciso manejar bem a palavra da verdade. Eu preciso estudar a palavra de Deus. Secura espiritual, vida cristã sem poder, sem alegria, sem fruto, vai à igreja simplesmente por um mero costume. E a igreja todos os dias não significa que você serve a Deus. Vamos seguir aqui. Como vencer o esquecimento espiritual? Guardando a palavra de Deus em meu coração. Praticando a lembrança ativa, o memorial, a ceia do Senhor, os cânticos, oração de gratidão, adoração, reuniões de oração. Ensinar continuamente às próximas gerações. Anunciar às próximas gerações a palavra de Deus. Cultivar a comunhão, lembrar uns aos outros das promessas de Deus. Depender do Espírito Santo. Nós dependemos do Senhor, nós dependemos de Cristo cada dia, dependemos do poder do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz: sem mim nada podereis fazer. Viver uma vida de gratidão constante. Sua vida de oração e leitura da Bíblia está esquecida? Se isso está acontecendo contigo, volte hoje. Sua família não se reúne em torno da palavra, não se reúne nem pelo menos uma vez na semana para fazer um culto doméstico, orar juntos, cada um orar, cada um explicar uma parte da palavra de Deus. Nós precisamos voltar às nossas raízes. Se sua família não se reúne em torno da palavra de Deus, retorne ao hábito para você ler a palavra do Senhor. Se a igreja se acostumar à rotina, peça ao Senhor que renove o primeiro amor. Se você vive uma vida de rotina, busque na palavra de Deus como você deve fazer. Faça memoriais pessoais, anote respostas de oração. Anote bênçãos recebidas, palavras que o Espírito Santo te entregou, e veja o cumprimento dessas palavras. Aí nós temos Deuteronômio 8, 11 a 14, não te esqueças do Senhor. Salmo 103, versículo 2, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Hebreus capítulo 2, versículo 1, é necessário que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais se desvie. E religiosidade vazia. O templo funcionava, mas a centralidade da lei não estava acontecendo. O que é uma religiosidade vazia? É praticar ritos, é praticar costumes, é praticar tradições, sem o coração voltado para Deus, sem a adoração verdadeira. É parecer religioso por fora, mas viver sem comunhão com Deus. E Jesus chamou esse tipo de gente de hipócritas. E o profeta Isaías disse: este povo se aproxima de mim com a boca, e com os lábios me honram, mas o coração está muito longe de mim. Quais são as características de uma religiosidade vazia? É cumprir regras, formalismo sem vida, sem relacionamento genuíno com Deus. É palavras sem prática, dizer que ama a Deus, mas, no entanto, com a sua vida, com os seus atos, não ama. É uma aparência de piedade, sem transformação. E a Bíblia fala de sepulcros caiados, que por fora estão lindos, mas por dentro estão podres. É culto sem entrega. É uma adoração por costume. Vai à igreja, à escola dominical, vai ao culto de ensino, segue uma rotina. É apenas um costume, mas não vai porque quer realmente adorar a Deus. E nós temos muitos exemplos bíblicos de religiosidade vazia. Os fariseus e escribas, zelosos pela lei, mas eles não usavam de misericórdia. O povo de Israel e Isaías realizavam festas e sacrifícios, mas Deus rejeitava por falta de justiça. Aí nós vemos a igreja de Sardes, tinha nome de que estava viva, mas, no entanto, estava morta. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. E muitos estão assim. O jovem rico cumpria mandamentos, mas não entregava o coração ao Senhor. Quais são as causas da religiosidade vazia? Orgulho espiritual, confiar nas obras, fazer boas obras e não na graça de Deus. Boas obras não salvam. As obras acompanham aqueles que já são salvos.
Tradição sem coração. Seguir costumes sem entender o propósito. Não pode usar bigode, não pode usar barba, não pode usar um relógio, não pode usar uma calça comprida. Então são costumes, são tradições. É falta de relacionamento real com Deus. Uma oração mecânica. Bíblia sem prática. Aquela oração é vazia, não atinge a nada, não atinge ninguém. Não chega diante da presença de Deus. Causas da religiosidade vazia é buscar a aprovação humana para serem vistos pelos homens. Quais são as consequências de tudo isso? Deus rejeita o culto oferecido sem sinceridade. Deus não aceita. Gera hipocrisia e engano. Produz coração endurecido e capaz de amar. Dá a oferta ou dízimo simplesmente para se apresentar. Tem a lista na parede da igreja simplesmente porque deu o dízimo. Hipocrisia pura de algumas pessoas, porque querem apenas que os seus nomes estejam ali. Entregam o dízimo, mas não entregam o coração. Afasta o pecador da verdadeira salvação. Como nós devemos vencer essa realidade vazia? Nós podemos vencer essa realidade vazia tendo um relacionamento genuíno com Deus, obedecendo a palavra de Deus, tendo o coração quebrantado, amando verdadeiramente a Cristo e um culto de adoração em espírito e em verdade. E os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Minha fé é apenas tradição ou fruto do encontro com Jesus? Examine sua vida, seus cultos, suas orações, seu ministério, sua vida espiritual. E religiosidade vazia, querido, sem vida, Deus não busca aparência, mas Deus busca corações transformados, pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E muitos líderes espirituais estão guiando o povo não no caminho da verdade, mas, infelizmente, no caminho da desobediência. Nós vemos muito isso hoje. Líderes com religiosidade vazia, os fariseus, exigiam muito do povo, mas eles não viviam aquilo que pregavam. Resultado, guiavam o povo a uma vida hipócrita, a uma vida de hipocrisia. Os sacerdotes nos dias de Malaquias capítulo 1, 6 a 10, ofereciam sacrifícios defeituosos, desonrando a Deus, e a consequência disso, Deus rejeitou o culto deles. Os líderes de Israel no tempo de Jeremias capítulo 3, versículo 1 ao 2, eram maus pastores que dispersavam as ovelhas, e Deus os condenou severamente. Eli, sacerdote, 1 Samuel 2, 22 a 25, capítulo 3 também, e 13, não corrigiu seus filhos, que profanavam o sacerdócio. O resultado, a casa foi rejeitada por Deus. Quais são as consequências dessa religiosidade vazia nos líderes? Para eles perderam a intimidade com Deus, tornaram-se reprovados, sofreram juízos severos. Para o povo que lideram, são mal alimentados espiritualmente, ficam confusos e desorientados. Para a igreja, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. A comunidade perde a credibilidade diante do mundo. Quais são as advertências de Jesus? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ezequiel disse contra os pastores que cuidam de si mesmos e não cuidam das suas ovelhas. O que é que nós temos para hoje? Nós precisamos priorizar a vida com Deus antes do ministério. Liderança sem espiritualidade é um teatro. Viver o que prega. O exemplo fala mais alto do que as palavras, do que o sermão. Cuidar das ovelhas com amor, com carinho. Não como patrões, mas como servos. Rejeitar a vaidade ministerial. Deus rejeita aos soberbos. Ok? E a negligência da liderança, na realidade, negligenciar e deixar de cumprir o dever dado por Deus. Negligenciar a sua responsabilidade missionária. É fechar os olhos diante do pecado, da necessidade do rebanho ou da voz de Deus. É colocar o seu conforto pessoal acima da missão de cuidar das almas. E hoje nós vemos muito isso, né?
Temos Eli, como nós já falamos, os reis de Israel, os pastores de Israel. Temos uma série de situações. E eu preciso viver a vontade de Deus, preciso orar e interceder pelo rebanho. Samuel disse, longe de mim, pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós, deixando de orar por esse povo. Exercer a liderança espiritual com amor, não como dono da igreja. Você não tem igreja, você não é dono da igreja. O dono da igreja é Jesus. O dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Quais são as consequências para o próprio líder? É o juízo diante de Deus. A Bíblia afirma que o líder é responsável pelo rebanho do Senhor, que ele foi confiado. É perda da autoridade espiritual. Líderes que não cuidam do povo ou de si mesmos perdem a credibilidade e perdem o respeito. Sua vida se tornou contraditória, tornando sua liderança ineficaz. E a consequência para o povo é o quê? O povo não tem liderança, o povo não tem firmeza, o povo cresce desorientado, a idolatria e o pecado atuam na vida das pessoas, o povo segue os maus exemplos, se afasta da verdade, sem correção, maus hábitos e as injustiças se espalham. Perdem a fé, ficam pessoas frustradas e as consequências para a igreja. Líderes negligentes tornam a igreja alvo de crítica e descrédito. E um retrocesso espiritual coletivo. A comunidade não cresce em santidade, não cresce em conhecimento, não cresce na obediência. É uma igreja raquítica, é uma igreja que não tem crescimento espiritual. E a negligência dos líderes, nós vemos aí o prejuízo triplo para si mesmo, para o povo e para o testemunho da igreja. E Deus não ignora o descuido em sua obra. Aí nós vemos aí a redescoberta da palavra, a sensibilidade de Josias. Ele se humilhou diante de Deus ao ouvir a lei. Aí houve restauração da adoração verdadeira, derribou os altares pagãos e purificou a nação. A aliança foi renovada. O povo se comprometeu a obedecer novamente a palavra do Senhor. Novamente a palavra de Deus. Aí com essa redescoberta da palavra, houve a sensibilidade de Josias. Ele se humilhou quando ele ouviu a palavra do Senhor. Ele se humilhou quando ouviu a lei do Senhor. Quais são as aplicações que nós temos para hoje? A Bíblia não pode ficar escondida em nossas casas, fechado em um instante. Fechada em um instante. A igreja precisa voltar à palavra. Mais do que tradição ou ritos, precisamos da verdade bíblica. Líderes devem ensinar a palavra de Deus fielmente. Não é ensinar que viu fulano de bermuda na rua. Não é ensinar que viu outro lá não sei aonde. E chega lá no púlpito, não tem o que falar, fica falando mal da vida dos outros. A igreja precisa se voltar para a palavra do Senhor. Cada cristão deve valorizar as Escrituras, ler e meditar, obedecer. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Cada cristão deve valorizar realmente. E aí há uma reforma espiritual pessoal. Sempre começa com o coração quebrantado diante da palavra do Senhor. Vamos para as considerações finais. O perigo do do esquecimento espiritual. Esquecer de Deus não é apenas falha de memória, mas um problema de coração. A falta de lembrança da palavra gera desvio, gera idolatria, perda da fé. A solução é guardar a palavra de Deus no coração, ensinar as próximas gerações, praticar a oração e a gratidão diariamente. Religiosidade vazia e hipócrita é cumprir ritos sem vida espiritual, o que é inútil diante de Deus. O culto deve ser a expressão de um coração transformado e não apenas uma tradição. Viver a fé em espírito e em verdade garante que a religião não seja apenas algo externo. A negligência dos líderes. Líderes têm a responsabilidade sobre o rebanho, sobre a vida espiritual dele e também da igreja.
e a negligência gera um grande prejuízo. Integração dos temas, né? O equilíbrio espiritual e a religiosidade vazia e a negligência dos líderes estão realmente interligados. Líderes negligentes permitem que o povo esqueça a palavra, mantendo apenas formas vazias de religiosidade. E a restauração ocorre quando a palavra é redescoberta, lida, aplicada, vivida em toda a comunidade eclesiástica. Quais são as aplicações para o momento, para hoje? Valorize a palavra de Deus diariamente. Examine sua vida espiritual. Está viva ou mecânica? Ensine, corrija, conduza pelo exemplo. Renove seu compromisso pessoal e coletivo com Deus. Leitura, oração, obediência e serviço. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 ao 7. Estas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração e as ensinarás diligentemente aos teus filhos. João 14, 26. O Espírito Santo nos lembra das palavras de Cristo. Ezequiel 34, 11 a 16. Deus promete restaurar os pastores negligentes e buscar as ovelhas perdidas. Quando o livro da lei foi escondido, Israel perdeu. Perdeu sua identidade espiritual. Quando ele foi encontrado, veio o avivamento e a renovação. Hoje, Deus nos chama a redescobrir a centralidade da Bíblia em nossas vidas. Não basta ter o livro, é preciso abrir, ouvir, obedecer. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Espero que você tenha entendido o que é realmente ter perdido o livro, ter esquecido o livro, né? Relembrando aqui o tema da mensagem. Deixa eu voltar bem aqui para o início. Eu fiz uma pesquisa muito grande sobre isso. Esconderam o livro no templo. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um. Um grande beijo e um grande abraço. Amanhã teremos mais umas 3 lives.